Bom dia, tudo bem? Vamos fazer juntos mais uma aula de língua portuguesa. Pegue a sua apostila, abra na página 29 e nós vamos revisar um assunto que a gente já trabalha há bastante tempo com vocês, né? Até na aula 1 já fizemos o exercício na lousa sobre os verbos. Os verbos, eles indicam ação, movimento, estado da natureza, né? E a primeira questão, a questão 8, ela tem quatro frases e você deve ler as 4 frases e você deve analisar que ela está dividida em colunas. Primeira coluna, coluna do meio e a terceira coluna. O que as palavras da coluna central? Coluna central é do meio. O que as palavras dessa coluna indicam? Se você ler as palavras, você vai ver que indicação, movimento, e por isso são verbos, né? O que aconteceria se nós tirássemos essas palavras? O que acontece se eu tiro a coluna do meio e leio só a primeira e a última? Eu leria assim, ó, todas as crianças de brinquedos. Como assim? Fica difícil de entender. A frase perde o sentido se eu tirar a coluna do meio, não é mesmo? C. As ações acontecem no passado, no presente ou no futuro? Passado já foi. Presente está acontecendo. Futuro acontecerá. Então, essas frases que você leu ali, esses verbos que você leu, em que tempo ele está? No presente, no passado ou no futuro? Escreve o verbo e em que tempo ele está, ok? Os verbos de cada frase estão combinando com quais palavras? Se você analisar o primeiro verbo, por exemplo, gostam. Quem gostam? As crianças. Então, você vê que combina com o substantivo, né? Com crianças. E assim você vai analisando cada verbo e vai ver com que ele está combinando, com que palavra que ele está combinando, está se relacionando, está mais próximo, né? Se os verbos terminassem, se os versos terminassem nos verbos, a mensagem seria entendida perfeitamente? Por exemplo, se eu lesse só a primeira coluna e a coluna do meio. Todas as crianças gostam. Dá para entender? Também não dá para entender. Gostam de quê? O que eu estou falando? Né? Elas precisam de um complemento. As frases ainda ficam sem sentido e precisam de um complemento. Como ficaria se o verso da última frase, se fosse acrescentado o local onde a criança brinca? Escreva. Toda criança gosta de brincar com aquele carro no parquinho. Você vai colocar: o artesão usava lata, papel, papelão na oficina. Complete as frases com o finalzinho delas. Você, na verdade, pode só colocar o final da frase, né? Coloca a frase 1, frase 2, porque não vai caber aqui, né? A página 30, vamos lá? Na página 30 tem um retângulo e nesse retângulo tem algumas palavras. E aí você vai ler as palavras desse retângulo com atenção. Podemos dizer que as palavras do boxe, toda vez que fala boxe, é esse retângulozinho laranja que tem, ou de outra cor às vezes. Da maneira como estão, formam uma frase? Aquelas palavras soltas formam uma frase? Não. As palavras, para formar uma frase, elas têm que ser organizadas de tal maneira que elas deem sentido uma para a outra. Uma vai completando a outra e dá um sentido. Isso é frase. Eu colocar qualquer palavra no papel não vai formar uma frase de jeito nenhum. Eu preciso ordenar as minhas palavras de tal maneira para que elas tenham coerência, né? Reordene as palavras abaixo para formar versos do poema seguindo este roteiro. Primeiro você encontra o verbo, depois você indica as palavras que combinam com o verbo, inicia sempre a frase com letra maiúscula e coloque o ponto final no final da frase. Então, são 1, 2, 3, 4 frases que estão bagunçadas. As palavras não estão combinando entre si.
Mas se eu organizá-las, elas formarão uma frase. Vou fazer a primeira para que você entenda mais claramente. Vamos lá? Brinquedo, peão, um é. Sem sentido. Mas se eu colocar o inicial maiúscula, lembra? O peão é um brinquedo, ponto final. Agora eu dei sentido para a frase. Eu organizei as minhas palavras para que elas tivessem coerência e conseguissem formar a frase, né? Então você vai fazer isso com todas, seguindo as dicas, né? Lembrando que no início eu inicio com letra maiúscula e no final eu tenho que terminar com um ponto, né? Neste caso está sugerindo que eu termine com um ponto final. 10. Agora pense no texto como um todo. Os versos seguem uma sequência? Se mudássemos a ordem dos versos, mudaria o sentido do poema? No caso desse poema que nós lemos, o Cordel, ele mudaria o sentido porque ele tem um início, um meio e um fim, né? Na verdade, todos os textos que nós fazemos, a tia sempre orienta, né? O início, o meio e o fim. Se eu colocar o final para o início, você já vai lembrar. Como assim? Você não vai entender, né? Então, os textos também, eles seguem uma ordem, uma coerência. Eu tenho que começar pelo início, dando uma introdução, falando, contar o que aconteceu no meio, né? E depois colocar o final. Se eu inverter essa ordem, o meu texto também perde sentido, não é mesmo? 11. No poema, diferentes ações são praticadas. Né? Um poema que tem muitas ações, porque fala de brinquedos, de brincar, né? Algumas são momentâneas, de curta duração, e outras indicam ações mais duradouras, que demoram para acontecer, né? Ou que podem continuar acontecendo. E aí faça um X nas ações que indicam que são momentâneas, de um momento só, tá? Vamos lá. O peão cai da mão. Cair, ele cai uma vez só, né? Você vai e segura. É uma ação momentânea cair. Ninguém fica caindo para sempre, não é mesmo? As pessoas caem e depois elas levantam e continuam com outra ação. Então é uma ação momentânea. Mas o peão rodando, ele roda por bastante tempo. É uma ação duradoura. E se você rodar bem certinho, tiver a habilidade de rodar um peão e um peão bom desses de madeira, ele vai ficar bastante tempo rodopiando na sua mão. Então, ela é uma ação mais duradoura. O bambolê da menininha bateu na parede. Ele vai cair. Ele não vai continuar girando. É uma ação que, momentânea. Bateu, caiu e acabou a brincadeira. Mas se a menininha tem a habilidade de rodopiar um bambolê na cintura, ela fica por bastante tempo rodopiando aquele bambolê, não é mesmo? Então é uma ação duradoura. Essa é a aulinha de hoje, faça com atenção, escreva as palavras de maneira correta, preste atenção nos erros gramaticais, leia o que você escreveu, para ver se você escreveu corretamente, tá bom? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchauzinho!